Boa tarde, companheiros e amigos. Saúdo todos em nome do Partido Ecologista Os Verdes, os nossos companheiros do Partido Comunista Português, da IDE e todos os independentes que nos acompanham neste grande projeto de unidade e defesa dos interesses, direitos e aspirações do povo português, que é a CDU. Companheiros e amigos, hoje, todos juntos, relembramos que há 45 anos Portugal assistiu ao desfile dos militares que pelas ruas, unidos ao povo e empunhando cravos, traziam a liberdade. Todos os cidadãos passaram a poder pertencer a um partido político, um sindicato ou uma associação cultural em pleno. O povo é quem mais ordena e há 45 anos conquistou a liberdade de expressão, o direito à manifestação, o direito à greve. Os trabalhadores e as classes desfavorecidas passaram a ter direito à habitação, à saúde, à educação, a férias, ao 13º mês e a um salário mínimo. Há 45 anos garantiam-se mais oportunidades e qualidade de vida a uma esmagadora maioria da população. Nascia assim a esperança de um país novo. A esperança de vivermos num país ou numa cidade que respeitasse todos de igual forma, onde a democracia prevalecesse e que não se afastasse a população dos grandes momentos de decisão e de mudanças. A esperança na terra da fraternidade, onde viveríamos numa sociedade em que a mulher tem lugar ao lado do homem em todos os patamares. Salários iguais, direitos laborais iguais, participação igual, sem muros nem ameias para alguns. O poder local foi também uma conquista de Abril e, com ele, muitas das aldeias, vilas e cidades cresceram na oferta de serviços públicos, na oferta de condições de vida, com a construção de saneamento e a distribuição de água potável para todos. O poder local está mais próximo dos cidadãos e, por isso, mais atento às necessidades, às denúncias, às sugestões e à construção de respostas para as dificuldades que surgem no dia-a-dia. Confiando no trabalho dos eleitos da CDU, da sua proximidade junto das populações e dos seus problemas, seremos capazes de reforçar a CDU para continuar a garantir plena democracia em Portugal, quer seja a nível local, quer seja no novo quadro parlamentar e até no quadro da União Europeia. Companheiros e amigos, continuamos a perseguir um caminho que podemos sem dúvida afirmar se fez por nossa causa. Reafirmamos que os avanços conseguidos na presente legislatura, por exemplo, quer seja no plano social, quer seja no plano ambiental, o que se avançou deveu-se em muito à intervenção e persistência das forças que compõem a CDU, o PEV e o PCP. Muitas das medidas positivas não teriam sido tomadas se o PS pudesse decidir tudo sozinho, como de resto o passado nos mostra. Desde logo porque o PS continua obcecado com o déficit e com as imposições europeias que desvalorizam a importância do investimento público e estão a comprometer o desenvolvimento do país e a fragilizar a resposta dos serviços públicos. No presente, encontramos-nos perante o desafio das eleições ao Parlamento Europeu. Temos que o encarar como uma oportunidade para que possamos demonstrar a todos os portugueses que reforçar os eleitos da CDU no Parlamento Europeu será reforçar a voz de Portugal e dos interesses do nosso povo na União Europeia. Estas eleições realizam-se no momento em que precisamos de consolidar os passos dados após o período negro da Troika e das imposições da União Europeia que travam o desenvolvimento do nosso país, que empobrecem o povo português e que teimam em empurrar os jovens portugueses para uma situação de precariedade, retirando-lhes a possibilidade de sonhar. As eleições para o Parlamento Europeu realizam-se no momento de conflitos mundiais, de migrações e de perda de biodiversidade. Também o poder local está a ser colocado à prova com o processo de descentralização, um processo que apenas serve para desresponsabilizar o Estado e passa para os municípios responsabilidades que não só não serão acompanhadas do cheque, como carregam apenas desigualdade e destruição dos serviços públicos. Companheiros e amigos, em 2019 as lutas intensificam-se. A batalha eleitoral para o Parlamento Europeu é isso mesmo, a continuação de muitas lutas que temos travado em defesa das populações. As políticas promovidas pela União Europeia não têm garantido respostas sólidas para as questões do país, como, por exemplo, ao nível da política agrícola comum, bem como a grandes questões a nível mundial, como são as alterações climáticas ou a paz.
Pelo contrário, esta União Europeia levanta a bandeira do ambiente, mas defende a privatização da água, comprometendo a água pública e o acesso de todos à água potável. Ainda em outubro passado, o Parlamento Europeu aprovou uma proposta da Comissão Europeia que distorceu, manipulou e instrumentalizou a Iniciativa Europeia de Cidadãos, intitulada A Água e o Saneamento são um direito humano. A água é um bem público, não uma mercadoria, que mobilizou mais de 2 milhões de pessoas por toda a Europa em defesa da água pública e contra a privatização da água. Como na altura denunciaram os deputados da CDU no Parlamento Europeu, as propostas da Comissão Europeia aprovadas pelo Parlamento, ao contrário de se focarem em garantir o direito das populações à água, como era proposta dos cidadãos, procuraram garantir que as empresas não perdem lucros com a inclusão de algumas, poucas, medidas de caráter social. Todos os dias ouvimos apelos à mudança de comportamentos dos cidadãos, mas não chega. É necessário exigirem-se políticas de fundo que protejam os nossos mares, os nossos solos, que promovam uma alimentação saudável, que preservem a biodiversidade animal e vegetal. São urgentes políticas e medidas que ponham fim à dilapidação dos recursos naturais e promovam o equilíbrio entre o homem e a natureza. É necessário definir se a União Europeia tem, em primeiro lugar, os objetivos de assegurar um desenvolvimento sustentável ou se o seu primeiro objetivo é o de garantir aos grandes grupos económicos a acumulação de riqueza a que hoje assistimos. É certo que, face a outras regiões, a União Europeia é um ponto de prosperidade e de riqueza, mas com consequências. Quantos milhões de pobres há na Europa? Fiquemo-nos pelas crianças. 25 milhões de crianças na União Europeia vivem em agregados com baixos rendimentos, diz o relatório da Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais. É necessário avançar. O voto dos portugueses é decisivo para se avançar na procura de respostas adequadas a estas e a outras grandes questões. Nos últimos anos de governação, em Portugal tornou-se visível o quanto os eleitos da CDU foram importantes para a procura de respostas e de soluções para o desenvolvimento do país e o quanto foi e serão importantes também mais vozes da CDU na União Europeia. É possível avançar e encontrar novos caminhos. É possível termos eleitos que se comprometam na defesa dos interesses nacionais, das pessoas, dos seus direitos, sempre em comunhão com a natureza, na valorização do transporte público, sobretudo no desenvolvimento da ferrovia, na promoção da eficiência energética, transitando para as energias renováveis. É possível proteger a natureza e a biodiversidade, sem esquecer que é urgente e necessário produzir e consumir local, apoiando a agricultura familiar e a agricultura biológica. É possível e exigível o combate sério à poluição do ar e da água, promovendo a redução dos plásticos e protegendo os rios e os mares. É essencial abrir um caminho novo, que se revela um compromisso com os jovens, com as populações, com os trabalhadores, com as mulheres e com o ambiente, mobilizando os trabalhadores, a juventude, para lutar pelos seus direitos. E é necessário que se diga a verdade aos cidadãos, que se denuncie o que está em causa perante cada medida que parece bondosa, mas que na realidade cria ainda mais problemas e mais dificuldades. É preciso respeitar a vontade dos povos. O povo é quem mais ordena. Contamos, pois, com cada um de vós, com cada um de nós, para continuarmos a afirmar que, quanto maior for a força parlamentar dos partidos que constituem a CDU, podemos estar mais perto de concretizarmos as políticas certas para desenvolver Portugal, por uma Europa mais verde, mais justa, mais solidária. Viva o 25 de Abril, viva a CDU!